Na sequência da oração modelo ensinada por Cristo, logo após chamar a Deus de nosso Pai, é feita a primeira petição, de que através de nós o nome de Deus seja santificado diante do mundo. A segunda petição também está relacionada a Deus e diz: venha o teu reino. Desde o início do seu ministério, Jesus teve como tema central de sua mensagem o reino de Deus. Fato que fica bem evidente nos evangelhos sinóticos. No livro de Marcos, as primeiras palavras de Cristo citadas pelo evangelista se encontram no capítulo 1, verso 15, onde diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. De acordo com o evangelista Mateus, no verso 17 do capítulo 4 de seu livro, o conteúdo do primeiro sermão de Jesus, logo após ser batizado e em seguida ser tentado pelo diabo no deserto, foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No livro de Lucas, no capítulo 4, verso 16 em diante, falando desse mesmo momento, diz que no dia de sábado, em Nazaré, Jesus entrou na sinagoga e levantou-se para ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O texto escolhido por Jesus para ler é a versão grega do livro de Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2. Essa era uma profecia que anunciava a chegada do Messias escatológico. Assim, ao Jesus dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, ele estava anunciando a chegada do reino do Messias, enviado por Deus. Mas Jesus propositalmente omitiu uma linha final do texto de Isaías que diz: o dia da vingança do nosso Deus. Os judeus acreditavam que a chegada do reino do Messias daria início a um período de supremacia nacional de Israel, o qual iria se vingar de seus inimigos. A visão deles desse reino messiânico era de um reino terrestre e temporal que prepararia a chegada do reino definitivo de Yahvé. Deste modo, ao Jesus omitir justamente a parte da profecia que eles mais almejavam, estava quebrando suas expectativas com respeito ao tipo de reino que ele veio estabelecer. Assim, nós vemos nesses três evangelhos que Jesus inicia seu ministério anunciando a proximidade do reino de Deus. Durante todo o seu ministério, Jesus pregou sobre o reino de Deus. Ele iniciou muitas de suas parábolas com a frase: o reino de Deus é como... Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Assim, ele ensinava que os cristãos devem dar ao reino o lugar mais importante de suas afeições e fazer dele o grande objetivo da vida. No capítulo 9 de Lucas, quando Jesus enviou os 12 discípulos para evangelizarem, os instruiu a pregar o reino de Deus. Mesmo após sua ressurreição, seu principal tema era o reino, como se vê em Atos 1:3. O Sermão do Monte, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, é considerado o sermão inaugural de seu reino. Nele, Jesus apresenta as condições para a cidadania deste reino. Assim, o Sermão do Monte é ao mesmo tempo o discurso inaugural de Cristo como rei e também a constituição de seu reino. Nas bem-aventuranças que abrem seu sermão, Jesus delineia as características das pessoas que serão súditas de seu reino. E por duas vezes ele diz: deles é o reino dos céus. No capítulo 17 de Lucas, os fariseus questionavam a Jesus a respeito do reino de Deus, o qual respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando Jesus foi julgado por Pilatos, esse o perguntou: você é o rei dos judeus? E em sua resposta, Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para entrar nesse reino que é de natureza espiritual, se requer primeiramente um novo nascimento espiritual. Assim, como nascemos fisicamente para entrarmos neste mundo, assim também necessitamos nascer de novo do Espírito de Deus para entrarmos no reino espiritual de Deus. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, Cristo afirmou: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João 3,5.
No livro O Grande Conflito, Ellen White comenta nele a seguinte questão: a expressão reino de Deus designa tanto o reino da graça quanto o da glória. Nesse mesmo livro, a Mensageira do Senhor nos diz o seguinte: o reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Mediante a fé, os homens podiam tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Quando o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou: "Está consumado", assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. A promessa de salvação feita ao casal pecador no Éden foi ratificada. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. No livro O Maior Discurso de Cristo, ela continua falando sobre isso ao dizer: o reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania de seu amor. O completo estabelecimento do reino de sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. O teólogo D.A. Carson, falando sobre o reino de Deus, diz: em um aspecto já está presente, mas em outro ainda aguarda sua plena consumação futura. Dentro da teologia, isso é conhecido como já e ainda não. A primeira vinda de Cristo inaugura o reino da graça e a segunda vinda de Cristo estabelecerá na terra o reino da glória que é eterno. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10, o apóstolo e profeta João escreveu um cântico ao Cordeiro que ouviu em visão que dizia: com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Agostinho diz que na oração do Pai Nosso somos provocados a desejar o reino de Deus para que nos venha e nós nele também reinemos. O reino da graça é uma antecipação do reino da glória. Se eu desejo o estabelecimento na terra do reino da glória, então devo atuar agora na expansão do reino da graça. Se eu clamo pelo reino de Deus, é porque eu me considero cidadão dele. Se sou cidadão do reino de Deus, eu devo viver de acordo com os padrões desse reino. Portanto, quando eu oro, venha o teu reino, estou dizendo que aceito a cidadania do reino de Deus e que desde já o reino da graça atua dentro de mim e anseio o dia da chegada do reino da glória. E se agora faço parte desse reino, eu preciso viver de acordo com seus princípios. Já não são mais as leis desse mundo de pecado que me regem a alma, mas as leis eternas de Deus. No terceiro volume das Institutas, Calvino diz que, depois de sermos incitados a rogar a Deus que põe em sujeição e por fim aniquile completamente a tudo quanto cause mancha em seu sacro nome, então acrescenta-se outra petição, semelhante e quase a mesma: que seu reino venha. Deus reina onde os homens, tanto pela negação de si mesmo, quanto pelo desprezo do mundo e da vida terrena, se submetem à sua justiça a fim de aspirarem à vida celestial. A volta de Cristo a esse mundo e, consequentemente, a chegada do reino da glória é algo garantido nas Escrituras e incondicional ao querer humano. Martinho Lutero diz que o reino de Deus se estabelece por si mesmo, ainda que não peçamos, embora devamos pedir que ele se estabeleça também em nós. Ainda que o estabelecimento do reino de Deus seja certo, Ellen White diz que seu reino não virá enquanto as boas novas de sua graça não houverem sido levadas a toda a terra. Assim, quando nos entregamos a Deus e ganhamos outras almas para Ele, apressamos a vinda de seu reino. Unicamente aqueles que se consagram a seu serviço oram com sinceridade: venha o teu reino. Pedir pela vinda do reino é fazer um compromisso de agir com sua expansão. Só posso fazer essa petição se estiver disposto a atuar como embaixador de Cristo e proclamar aos outros as maravilhas de seu reino. Se você deseja fazer parte desse reino, então primeiro aceite a Jesus como seu Salvador e depois, pela ação do Espírito Santo em sua vida, viva de acordo com a constituição deste novo reino que agora você faz parte. Esses dois processos são chamados respectivamente de justificação e santificação. E agora, como cidadão do reino eterno, seja o sal da terra, a luz do mundo, para que as suas boas obras glorifiquem a Deus, seu Pai, que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha